A psicanálise não é recomendada para o autismo. Essa notícia, nas últimas semanas, tem trazido muita conversa e muita discussão e reflexão sobre a não recomendação da psicanálise para o tratamento e o acompanhamento do autismo. Vocês já pararam para pensar por que a psicanálise não está sendo ou não é recomendada para o tratamento e acompanhamento no autismo, no sujeito autista ou em condições colocadas como autismo? Será porque ela não tem fundamento, base, a própria técnica e a prática não sustenta ou não condiz com a realidade desse sujeito? Será mais ainda que a psicanálise não responde aquilo que o sujeito espera do tratamento e do acompanhamento do sujeito autista? Mais ainda, será que a psicanálise não se encaixa nos protocolos rígidos e controláveis de medida que está se criando, que está se produzindo para entender, medir e controlar o autismo? Esse vídeo hoje nós vamos falar, entender um pouco sobre o porquê da psicanálise não ser recomendada. E se você tem um parente, se você conhece, ou se você tem traços ou diagnóstico, comenta aqui para eu saber até onde está chegando esse vídeo aqui. Mas o objetivo nosso hoje é entender por que a psicanálise não é recomendada para o autismo. Quais são as questões que não está sendo debatida, que não estão trazendo para o jogo, para a conversa, para a gente entender. Trouxe também algumas indicações para vocês tirarem dúvidas que eu vou trazer no final para mostrar toda a produção que a gente tem em relação ao sujeito autista. Eu sou Pauline Rieger, eu sou pesquisadora e sou professora, psicóloga, psicanalista. E faço vídeos aqui no YouTube para esclarecer algumas questões relacionadas ao âmbito da psicologia e da psicanálise. E essa semana eu recebi muitas mensagens e eu resolvi trazer para vocês um panorama, uma visão, uma reflexão com a finalidade da gente olhar por uma outra ótica. Afinal, as pessoas colocam as notícias e cada um dá o seu parecer. E eu queria trazer aqui para a nossa discussão algo mais reflexivo do porquê ela não é recomendada, porque algumas instituições não querem, não estão ou não vão recomendar, e o que a gente tem de produção dentro da psicanálise que fala sobre autismo, porque em meio a isso tudo ainda tem uma grande polêmica que eu vou trazer aqui para vocês. Mas vamos seguir. Além disso, eu queria abordar com vocês e pontuar, como eu já falei, essa instituição, ela não recomenda a psicanálise, isso foi notícia em todo lugar, é uma instituição francesa, mas antes da gente olhar para o lugar da não recomendação, é importante a gente olhar quem está por trás de toda essa estrutura. Então, todos os órgãos de saúde mundial ou de alguns países trabalham sempre voltado para as novas descobertas. E não é novidade que o maior fetiche do ser humano é o controle, inclusive, de si mesmo e do próprio comportamento. Não à toa, Freud escandaliza 100 anos atrás, quando ele diz que o ego não é dono da própria morada. Então, é de nós, seres humanos, principalmente quem trabalha no acadêmico, na pesquisa, buscar alguma forma de colocar esse sujeito dentro de uma caixa para entender como ele funciona. É assim que a coisa acontece. E algumas instituições acabam sendo presididas, direcionadas por algumas pessoas que têm esse pensamento específico, de que é possível medir, de que é possível entender e, mais ainda, que é possível controlar, né, determinados processos, inclusive de tratamento. Porque é isso que a maior parte do sujeito, principalmente quando está na academia, quando está na pesquisa, tenta fazer. Achar um jeito de entender como aquilo funciona e como você vai resolver aquilo ali. Só que o sujeito, ele não é tão prático e objetivo, ele não é tão coerente, né? Nós, sujeitos humanos, somos extremamente complexos, profundos e incoerentes. Então, não seria possível caber dentro de algumas medidas. Mas aqui eu não estou negando a possibilidade dos protocolos. Sim, dentro da psicologia, principalmente, não da psicanálise, fazemos uso de vários testes, né, e várias escalas e tudo mais para entender, para colocar o sujeito, inclusive, dentro de uma adequação, dentro de um protocolo, um diagnóstico a partir
instrumento específico. E no autismo não tem sido diferente. O que se busca? Primeiro, entender, porque está fora do nosso controle, a gente não sabe ainda, está começando a engatinhar, entender como é que o autismo funciona, né, como que esse sujeito se desenrola, qual é a causa disso, tanto é que é uma causa multifatorial, ainda não existe algo específico que determine, a gente sabe que são vários fatores. A psicanálise já começou com um pé esquerdo, digamos assim, por quê? Porque ela começou com uma questão da ligação do vínculo com a mãe, tanto é que tem uma falácia sobre a mãe geladeira, e não é bem assim que o psicanalista enxerga, principalmente hoje, o psicanalista atualizado, né, com essa perspectiva da neurociência. Então, vamos por partes para a gente entender. Sobre a questão do autismo, as recomendações elas vão mudando de acordo, né, o direcionamento ou as presidências dessas instituições. Não só a instituição francesa, mas como outras instituições mundiais já fizeram esse tipo de recomendações. Alguns profissionais também da dita área das evidências também fazem alguns questionamentos em relação a isso. Como eu falei, parte de nós, né, da psicologia e que atua em outras áreas, fazem uso, lança mão de instrumentos que são mais palpáveis, mais concretos, em que você consegue medir de alguma forma, né, usar algum tipo de protocolo para colocar o sujeito dentro daquela caixinha do diagnóstico. Na psicanálise, a questão do diagnóstico ela funciona diferente. A gente vai de encontro a esse sujeito, entende essa história, a forma como o sujeito simbolizou, deu sentido a isso tudo. Claro que tem outras questões a serem observadas e a gente vai caminhando junto com o sujeito no tratamento ou acompanhando aí durante um processo em que ele esteja passando por determinado sofrimento psíquico. Quando a gente pensa que não existe uma recomendação, o que a gente está enxergando aqui? Que a tentativa é sempre ter algo controlável, previsível e que dê segurança para o diagnóstico. Mais ainda, algo controlável e previsível que dê segurança para o tratamento, como se houvesse um manual, um caminho específico para tratar o autismo. Dentro da psicanálise não funciona assim. Dentro da psicanálise, cada sujeito é único. A subjetividade ela exige um manejo que é direcionado para esse sujeito a partir da condição existencial dela. Tanto é que dentro da própria condição do autismo, a gente percebe a diversidade de sujeitos, tanto é que divide em graus, né, onde que está esse espectro, dentro desse espectro tem outros espectros e tudo mais. Eu posso trazer depois uma aula mais aprofundada, comentem aqui se vocês querem ver como que a psicanálise enxerga o autismo, o que é o autismo para a psicanálise por etapa. Hoje a gente está discutindo mais essa questão da não recomendação da psicanálise para o tratamento do autismo. Fora essa questão da não recomendação, a gente enfrenta algumas questões relacionadas a psicanálise ter colocado questões relacionais. Como o sujeito, ele se forma a partir da relação com o outro, esse outro, os primeiros cuidadores, é isso que implica na relação da construção do sujeito, na construção para que ele possa existir, mas ainda na construção da fala e na comunicação com o mundo. Então, quando a psicanálise olha para esse lugar, não é para achar culpados, é para entender como essa dinâmica se deu, para você saber o caminho por onde você vai percorrer. Então, essa falácia de mãe geladeira não é mais algo presente e que faz parte do cotidiano do psicanalista para compreender. Tanto é que eu trago aqui para vocês alguns levantamentos de pesquisa que a gente tem estudado bastante para entender o autismo. Então, o que a psicanálise traz? Primeiro, que é um sujeito singular, ele tem uma história específica e ele, de alguma forma, simbolizou ou não, né, a história, a condição dele ali a partir desse lugar que ele se encontra. Mais ainda, esse sujeito, como a gente já colocou, tem outras questões e outros fatores que não só a relação com o ambiente e com os pais. Então, a gente ainda está todo mundo engateando nesse processo. Mas como que você sabe que a psicanálise funciona? Porque eu trago aqui para vocês algumas publicações que vêm falando do acompanhamento durante mais de 5, 10 anos com a perspectiva da psicanálise, principalmente lacaniana, mas eu trouxe aqui também winnicottiana da escola inglesa, e mostrando resultados a partir dessa relação do psicanalista com esse sujeito. Claro que a gente não pode desconsiderar aqui a ação multidisciplinar,
não é só o psicanalista, principalmente quando esse sujeito está muito comprometido na sua linguagem, na sua relação com o ambiente, com o outro, que vai conseguir fazer nenhum tipo de milagre. É uma equipe, né, de vários de vários atores, aí, vários profissionais atuando para que exista condição de que aquele sujeito encontre um lugar de autonomia, de desejo, de cuidado e que ele estabeleça de alguma forma contato com o mundo externo, que ele estabeleça de alguma forma algum tipo de linguagem, porque o código e a linguagem estabelecida para o sujeito autista, na maior parte das vezes, não é o nosso código aqui. Então, aqui, diversas pesquisas, elas mostram, inclusive, que eles desenvolvem maneiras singulares e específicas para se comunicar. Então, para medir, né? Então, quando você encontra um sujeito que ele está submetido à própria linguagem, o próprio código, que ele tem dificuldade nesse relacionar e que ele bate, claro que a gente vai fazer uso de alguns protocolos para entender, porque existe uma definição do que é esse sujeito autista, né? O que se aplica, que tipo de comportamento ele apresenta. Mas a partir daquilo ali é só um norte, uma bússola. Como que é o processo? E esse processo de tratamento embute aí a relação principalmente com esse analista, como que vai ser desenvolvido e com essa equipe. E aqui a gente tem, por exemplo, o autismo como estrutura subjetiva. Isso aqui é uma obra psicanalítica produzida para falar, principalmente na linguagem lacaniana, porque fala sobre a construção do sujeito a partir da linguagem e como esse sujeito aqui, o sujeito autista, não alcança, não chega nessa linguagem, nesse código comum nosso, mas que ele pode desenvolver a própria linguagem, a própria forma de se comunicar na relação, né, de tratamento com esse analista aqui, ó, estudo sobre a experiência do autista na linguagem e com a palavra. Olha esse livro aqui de pesquisa com vários exemplos, inclusive, de tratamento de evolução desses pacientes. A gente tem mais aqui, também com uma linguagem mais dentro da abordagem lacaniana, que é o pós-autismo, uma narrativa psicanalítica com a supervisão de Donald Maltzer. Aqui, a Marisa, ela vem falando sobre o tratamento, o acompanhamento e sobre a supervisão, né, desse professor, como foi esse processo todo com um paciente também com características autistas. E aqui eu tenho 2 livros que está dentro da abordagem winnicottiana, escola inglesa, e alguns outros autores dentro dessa perspectiva, que fala também sobre a própria técnica da psicanálise dentro desse âmbito do brincar, que é uma técnica trazida e falada pela Klein e depois pelo Winnicott, como ela estabelece o vínculo e ajuda no progresso e na evolução desse sujeito para encontrar esse lugar dessa palavra, dessa comunicação que é subjetiva, que é específica. A gente tem esse daqui, a imitação, a empatia, o brincar como ferramentas na clínica psicanalítica com crianças dita autistas, então ela faz uma colocação, né, de não, que esse sujeito ele é singular e quando você coloca ele dentro dessa caixinha, você tira dele, inclusive, várias possibilidades que podem ser construídas nesse processo de análise. E aqui o brincar na clínica psicanalítica com crianças com autismo, que também vai nessa perspectiva. Então vejam, só que nesse minutinho de vídeo eu já trouxe para vocês algumas referências dentro da psicanálise do que está se produzindo sobre o trabalho e o tratamento com autista. Sim, para todos nós, qualquer estrutura, qualquer sujeito, a relação inicial com os pais, né, ou quem exerceu essa função, que são os mediadores, inclusive, para a gente lidar com o mundo e com o ambiente, é de extrema importância. Já tem pesquisa, inclusive, dentro da neurociência, demonstrando isso. Então, quando uma instituição renomada, internacional, faz uma colocação equivocada nesse nível, a gente pensa que existe por trás disso presidências e direcionamentos, né, direções, que estão colocando à frente de tudo, mais a sua opinião, a sua formação e a sua perspectiva de mundo. Então, o que ele acredita que é possível e que é o mais plausível é o que tem que ser aplicado a todos. E aí a gente perde essa questão de ter vários instrumentos, várias abordagens, porque, assim como na vida, para o sujeito autista também pode ser que determinadas abordagens funcionem melhor do que outras, ou que para esse funcionou essa e para o outro funcionou uma outra abordagem. Quando você fecha esse leque, você cria uma limitação. Primeiro, uma limitação
de tratamento, porque daí você diz que só existe um lugar, e aí você tem um manual, um caminho que não vai funcionar para todo mundo, como o próprio percurso de saúde, de história tem mostrado. Quando você enrijece, quando você não tem flexibilidade no olhar do processo do tratamento, você acaba limitando o sujeito como se todos eles fossem iguais como se todos eles se constituíssem, né, dentro desse espectro da mesma forma, e a gente sabe que isso não existe porque o sujeito é profundo, complexo e subjetivo. Então, eu queria deixar para vocês essa colocação, que mais do que uma polêmica, é a gente refletir e pensar o que está por trás disso tudo? Porque essa busca insana por controle, protocolo, medida, quando o sujeito não cabe dentro dessa caixinha que a gente quer colocar. E esse fetiche louco do ser humano de ter algum tipo de controle, né, de entender aquilo que a gente ainda não sabe, não tem ainda todos os detalhes. É um caminho, é um percurso, né? Mas o sujeito tem essa busca constante de sempre chegar logo, controlar e achar um caminho que serve para todo mundo. E a gente cai naquela, eu diria assim, naquele lugar de incluir todo mundo na mesma caixinha, de criar uma norma que serve para todo mundo, e é aí que existe, né, talvez a falha no tratamento e não chegue aos resultados esperados adequados, porque o sujeito é único, é singular, e ele precisa também ter essa perspectiva diversa para que ele possa alcançar algum lugar de autonomia e de comunicação e de dignidade de vida, principalmente para melhorar essa qualidade, né, para de alguma forma ir de encontro com esse desejo. Eu acho que a palavra principal é um pouco mais de autonomia, vínculo, relação, para uma vida não perfeita, mas uma vida possível. Se você ficou comigo até aqui, comenta aqui para mim o que você achou disso tudo. Você tem algum parente, algum amigo? Você já foi tem o diagnóstico de autismo? O que você acha? Já fez acompanhamento com o psicanalista? O que você pensa a respeito? Comente aqui que eu vou olhar todos os comentários de vocês depois, e se vocês tiverem interesse de aprofundamento e trazer mais algum assunto específico relacionado a isso, comenta também que eu vou trazer. Eu estou sempre olhando aqui o que vocês colocam aí para a gente debater, discutir e falar um pouco mais dentro do âmbito da psicanálise. Afinal, psicanálise é sobre quem nós somos e por que nós somos. Então, essa questão de recomendação ou não recomendação só fecha o nosso leque de possibilidades para ir de encontro com aquilo que é o benefício para o sujeito. Até o próximo vídeo.